Louvado seja aquele que vive e reina para todos sempre, nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia, sem demora. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. 1 aos Coríntios, capítulo 9. Nós estamos aí na esteira de uma série de mensagens que tivemos todo mês de junho, série de aniversário da igreja, 9 anos, pela graça do Senhor. Depois tivemos uma conferência ainda dentro desse tema, ID, o chamado relacional da igreja. No domingo passado entramos num momento de transição, podemos dizer assim, de sermões ainda inspirados por esse tema, mas fazendo já uma transição para uma nova série de mensagens que vamos começar no próximo domingo. Então, ainda inspirados por tudo que nós aprendemos nesses últimos domingos, 21, eu vou ler a partir do 19, tá? Vamos ler a partir do versículo 19. Está passando não. Enfim, agora foi. Volta. Olha, a gente vai ler a partir do versículo 19, mas eu coloquei ali no telão só a partir do 21, que é o texto que nós vamos expor, mais especificamente. Mas acompanhe a leitura, começa aí comigo a partir do 19, tá? Depois você pode acompanhar no telão, se não tiver a nova versão internacional. Se tiver, por gentileza, acompanhando a tua Bíblia, tá? Diz assim: santa, bendita a palavra do Senhor, ouça com atenção, reverência. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Versículo 21. É importante ler o 19 porque a gente vai falar um pouco sobre essa condição, sobre esse comportamento de Paulo. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora, ele abre o parêntese, não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei, não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra, tu que és Deus de graça, misericórdia, Deus Todo-Poderoso, por amor a nós, nos deu a tua palavra para entendimento, para alimento, para que possamos ter, Senhor, um manual de conduta na nossa corrida cristã, na nossa corrida da fé. Que a tua palavra seja simples para o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que nos traga, Senhor, o alimento necessário, para que possamos completar esta corrida, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, ontem mesmo eu assisti a Mundial de Atletismo. Eu gosto muito de assistir tudo que é esporte, raras exceções. Mas no atletismo, as provas de revezamento, elas são peculiares, eu gosto muito. Por quê? Elas consistem numa divisão de esforço em que cada
membro da equipe precisa cumprir uma etapa da prova ali, mas no fim, embora somente um cruze a linha de chegada, todo o grupo sai vitorioso. E eu gosto desse conceito. Nas provas de equipe, é assim, você não se preocupa apenas consigo, com o seu desempenho, mas também se preocupa com a performance dos seus companheiros, o que inclui aí preocupação com o treinamento deles, com o preparo físico, emocional deles, porque disso depende o sucesso no final. Então não é uma preocupação apenas com o nosso próprio desempenho. Logo, essas provas em equipe, elas requerem esforço individual, claro, mas também uma boa dose de tolerância com o outro. Eu torço pelo outro. Eu quero que ele vença também. E aí o bom e velho método de se colocar no lugar do outro, aí nesse caso é muito bom para compreender as fraquezas de um companheiro e assim ajudá-lo a superá-las, ajudá-lo a se fortalecer. Ou seja, um exercício constante de empatia é muito importante quando se está no mesmo time, quando se está na mesma equipe. Aí, escrevendo para a igreja de Corinto, Paulo vai usar justamente a metáfora de uma corrida para encorajar e ao mesmo tempo exortar os irmãos da igreja de Corinto a agirem dessa maneira, como uma equipe, a se esforçarem com o objetivo, a fim de que o evangelho cumpra o seu propósito na vida das pessoas e na vida da igreja como um todo. A corrida da fé, meus irmãos, e consequentemente a corrida que reúne a igreja vitoriosa do Senhor, ela não é uma prova individual, isso é óbvio, né? A corrida da fé, ela é uma prova em equipe, em que todos se importam uns com os outros, se preocupam com o desempenho de quem está do seu lado, com o desempenho de quem está perto de você. A corrida que leva à salvação, à vida eterna, portanto, é uma prova que se vence juntos. E aí esse é o tema aí da nossa jornada esta manhã, desse texto maravilhoso de 1 Coríntios. Vamos nos concentrar no versículo 21 a 25 do capítulo 9 de 1 Coríntios, que vai nos conduzir aí por 3 etapas fundamentais da corrida cristã, que é diária. Uma prova que se vence juntos nos garante um prêmio, e pelo prêmio é preciso dar passos de empatia, é o que nós vamos ver nos versículos 21 e 22. Em uma prova que se vence juntos, nós somos motivados por uma relação de causa e efeito, a gente vai entender porquê lá no versículo 23, e pelo prêmio é preciso perseverança e disciplina, versículos 24 e 25. Essa é a nossa jornada nesta manhã, nesse maravilhoso texto de Paulo, aquela igreja complicada da cidade de Corinto. Bom, no texto que nós lemos lá no início, Paulo vai usar, a gente já percebe pelas palavras dele, o próprio exemplo de conduta para ensinar que muitas vezes é preciso se colocar no lugar do outro para que o evangelho da salvação chegue a quem precisa chegar. Logo, pelo prêmio, meus irmãos, é preciso dar passos de empatia. Olha o que dizem aí os versículos 21 e 22, acompanha. Dizem assim: para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. Parêntese, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Vamos entender direitinho aqui o versículo 21, parece contraditório, né, à primeira vista. Diz: para os que estão sem lei,
tornei-me como sem lei, aí em parênteses, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. É muito pertinente uma observação que João Calvino faz, quando ele diz que Paulo usa esse parêntese que nós estamos vendo aí, nesse versículo, para abrandar a dureza da expressão que diz que ele se tornou como aqueles que estão sem lei. E aí, para que não fosse mal interpretado pelos leitores de Corinto, ele frisa logo, abrindo esse parêntese, que a sua mente guardava sempre uma lei, não que ele não estivesse literalmente sem lei. A sua mente guardava uma lei. Que lei? A lei de Cristo, ou seja, ele era integralmente sujeito ao Senhor Jesus. Então, com esse parêntese aqui, Paulo dá a entender que falsos mestres ou falsos apóstolos tentavam incitar a igreja de Corinto contra os próprios ensinos do apóstolo Paulo, como se ele estivesse dizendo ou convidando os crentes a terem uma vida desregrada. Está pregando a graça? Não precisa mais da lei? Vivam do jeito que vocês querem? Essa era a falsa ideia que falsos mestres tentavam passar para a igreja, muito provavelmente, é o que nós vemos no próprio texto de 1 Coríntios e também 2 Coríntios. Então Paulo abre esse parêntese aqui para dizer que não é bem assim. Não, ao contrário disso, ele se coloca fiel ao Evangelho, ou seja, a lei de Cristo, apontando para esta lei de Cristo, a lei do Evangelho, como única lei que leva a salvação, considerando que o impossível cumprimento da lei mosaica não era caminho suficiente para a glória eterna. Então, enquanto Paulo tentava explicar que a lei e o cumprimento da lei não pode salvar, falsos profetas estavam dizendo que não, a graça não é suficiente, você tem sim que continuar guardando a lei. Muito bem, só que aí tem a questão dos que estão sem lei. Ele vai falar isso. Os que estão sem lei, que ele menciona aí no início do versículo, é uma forma de se referir aos gentios, diferentemente dos judeus, aquelas pessoas que não guardam a lei cerimonial do Antigo Testamento. Eles não têm lei. Então, quando ele diz que ele tornou-se como sem lei, a fim de ganhar os que não têm a lei, Paulo está dizendo que não era problema para ele abdicar de guardar as leis que regiam o judaísmo, quando ele estivesse diante de alguém ou de pessoas com as quais a cultura judaica não tinha o menor valor, não tinha nenhuma importância, não tinha nenhum sentido. Então, para ele não era problema nenhum ele agir como alguém que não guarda a lei, porque para aquelas pessoas pouco importa, eles não viviam aquela cultura. O apóstolo estava falando à igreja de Corinto sobre um modo de proceder, atenção, sobre um modo de proceder capaz de manter as pessoas gentias perto dele, perto do apóstolo. E aí ele diz, ao se portar como um gentio, aspas, né? Ou seja, sem impor aos de fora da igreja, ou de fora da cultura judaica, com a quais eles não se identificavam, obviamente, Paulo abria aí um caminho de diálogo, abria um caminho de relacionamento com essas pessoas. Meus queridos, tolerar pessoas que pensam diferente de nós, ou mesmo nos colocar no lugar delas, por mais incômodo que possa ser, pelo bem do Evangelho, não quer dizer que nós concordemos com o pecado alheio ou com a conduta de outras pessoas, mas que a tolerância é uma das principais atitudes que nós podemos ter para não afastar pessoas de nós. O intolerante afasta pessoas, se coloca acima das pessoas. Paulo está dizendo que não é assim que um cristão deve proceder. Se Paulo se preocupou em repassar essa instrução àquela igreja, a igreja de Corinto, era porque a igreja provavelmente tinha problema de segregação. Talvez os judeus cristãos se sentissem mais crentes
mas salvos porque eles preservavam a lei cerimonial, porque eles guardavam a lei. E por causa daquilo, talvez, eles tinham um afastamento natural com os gentios, com aqueles que não guardavam ou tinham o mesmo entendimento acerca da lei que eles. Provavelmente havia esse problema lá, senão Paulo não estaria instruindo dessa maneira, colocando a própria atitude como exemplo a ser seguido. Meus irmãos, discordar da maneira de viver de outras pessoas e rejeitá-las, por isso, não produz fruto algum para o Evangelho. Zero. Pelo contrário, muitos de nós nos julgamos donos da verdade, porque faz parte da igreja, porque tem uma função na igreja, porque tem muito tempo de crente, mas a Bíblia não diz que é o homem o dono da verdade. Se vocês encontrarem algum lugar aí que a verdade está no homem, para Paulo, meus irmãos, o que importava era que o Evangelho alcançasse as pessoas e ao mesmo tempo dar um bom testemunho de Cristo, ainda que fosse necessário ajustar o seu modo de proceder. Ele escreve aí no versículo 22, olha, para os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Olha, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Não que ele pudesse salvar, mas obviamente levar para que o Evangelho alcançasse essas pessoas. Então, quando ele diz que ele tornou-se fraco para ganhar os fracos, ele está apontando aqui tanto para os gentios, que eram nécios na fé, quanto para os judeus, ainda presos pelo farisaísmo. Eles falam lá no versículo 19, né, que ele se torna judeu para o judeu, né? Então, ao mesmo tempo em que ele não perdia tempo pregando tradições da lei judaica desnecessárias aos gentios, que não tinha nenhum interesse na lei judaica, ele também não desprezava as tradições, por isso que nós lemos lá desde o 19, ele não desprezava as tradições quando ele tratava com um judeu religioso, ainda aprisionado ali pelo farisaísmo. Embora ele fosse liberto pela graça, fortalecido, na verdade, da lei que salva. Qual é a lei? A lei de Cristo, a lei do Evangelho. Paulo entendia a importância, meus irmãos, das relações entre as pessoas, como estratégia de discipulado. Não é à toa que temos falado tanto sobre isso aqui nos últimos domingos. Então, sem, obviamente, né, imitar o comportamento dos ímpios, ou compactuar com qualquer tipo de pecado, tampouco regredir aos tempos do farisaísmo, que ele era um fariseu de carteirinha, quando ele cria que guardar a lei era um elo de salvação. Então, sem compactuar com essas coisas, Paulo agia como um imitador de Cristo quando ele se aproximava das pessoas. Ele era movido pela compaixão, ele era movido pelo amor. Ele exercia a empatia. Ele sabia muito bem de onde o Senhor Jesus o havia tirado. E mais importante, ele sabia para qual propósito o Senhor o havia resgatado. E ele não podia reter para si aquela palavra de salvação. Ele não podia reter para si aquele evangelho que lhe trouxe o prêmio, a vida eterna. Pelo prêmio, é preciso dar passos de empatia. Paulo sabia disso. E a frase com a qual ele vai encerrar o versículo 22, a gente tem que entender como uma instrução muito valiosa, não só para a igreja de Corinto, mas para nós. Muitas vezes, igreja do nosso tempo que segrega pessoas, influenciadas talvez por falsos apóstolos, falsos líderes, e pela própria fragilidade egoísta da nossa carne, né? A gente segrega às vezes as pessoas. E ele escreve: tornei-me tudo para com todos. Essa é a frase. Para de alguma forma salvar alguns. Meus irmãos, quando Paulo tentava conquistar
atenção, não apenas a atenção, mas também a confiança de todos, sejam gentios ou judeus religiosos, ele não sabia quantos ouviriam a mensagem. Ele sabia que ele não seria ouvido por todos, mas alguns, meus irmãos, pelo agir do Espírito Santo, dariam ouvidos à verdade do Evangelho. Aleluia. Para nós, meus queridos, não deve importar quais ou quantos serão atraídos pela graça do Senhor. Importa-nos pregar o Evangelho a toda criatura. Importa-nos ir e fazer discípulos, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Nos ordenou, na verdade, é o que diz o texto de Mateus, nos ordenou. Então não importa quais ou quantos, importa pregar. Para isso tem que ter relacionamento. Dar passos de empatia, ou seja, atitudes que nos levam em direção ao próximo e não para um caminho contrário. É o que o Senhor nos chama e nos capacita a fazer. Que seja. Há um problema que está em nós, claro, né? O problema é que às vezes nós estamos tão absortos em nós mesmos, né? Tão imersos nos nossos interesses, que nós não temos olhos para os de fora. E o que é pior, às vezes não percebemos os de dentro. Aquele que está perto de nós, precisando de um auxílio, precisando de um abraço, precisando de um apoio, precisando de um incentivo para cruzar a linha de chegada. Não temos olhos para quem está do nosso lado, muitas vezes, para ajudar essa pessoa a vencer os obstáculos da corrida da fé. Obstáculos que são inevitáveis, diga-se de passagem. Esse texto aqui, meus irmãos, nos exorta hoje a sermos imitadores de Paulo, como ele era imitador de Cristo, a sair do nosso lugar de conforto, nos colocar no lugar do outro, porque a prova da fé, meus irmãos, não é uma corrida individual, mas é uma jornada que se vence juntos. Quanto mais individuais nós somos na igreja, mais distantes nós estamos do Evangelho. Infelizmente acontece muito isso. Inclusive crentes convictos de que não precisam de ninguém. E que não precisam ser a mão amiga na vida de outra pessoa. Existem crentes convictos com isso. Quão distantes estão do que Paulo está falando aqui? Infelizmente. Na corrida da fé, meus irmãos, ilustrada aqui pelo apóstolo Paulo, ser parte da equipe, olha só, atenção, ser parte da equipe que vai cruzar a linha de chegada, exige um entendimento de que os corredores são motivados por uma relação de causa e efeito. Vamos entender o versículo 23 que diz assim: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Paulo está, obviamente, falando de si, né? Do seu modo de proceder perante as pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho para a salvação. Mas, visto que os coríntios poderiam entender que essa maneira de agir, porque ele está falando dele, era algo que só se aplicava a ele em razão do chamado especial que ele tinha, à luz do Evangelho, Paulo vai logo tentar argumentar, dizendo que todos os coríntios são coparticipantes dessa obra. É o que ele está tentando explicar. Então, quando ele declara assim, tudo o que ele faz, ou o que ele faz? Tornar-se sem lei para aqueles que não têm lei, para se relacionar com os que não têm lei, tornar-se fraco para estar junto dos fracos, tornar-se judeu para estar perto dos judeus. O que ele está fazendo aí? Ele está sugerindo que aqueles que não procedem como ele não estão intencionalmente preparados para a comunhão do Evangelho. É isso que ele está dizendo.
tornar-se participante ou coparticipante do Evangelho, como diz o texto, portanto, consiste em usufruir de seus frutos do Evangelho, sendo parte intencional do agir da graça. Precisa ter atitude. Esse usufruto pleno da salvação que nós recebemos, meus irmãos, por meio de Cristo, é uma relação de causa e efeito. O Evangelho em nós é a causa que nos leva a participar dos resultados universais da graça salvadora, ou seja, os frutos da graça é o efeito. Em outras palavras aqui, meus irmãos, Paulo está dizendo que, uma vez transformados pelo Evangelho, todo crente é chamado ao discipulado pessoal. Exatamente. Não apenas os apóstolos da época, os dessa época são porque se auto-intitulam, mas não são, porque não pode ser. Os pastores, os líderes, não. Todo crente transformado pelo Evangelho tem um chamado ao discipulado intencional. Meus irmãos, a igreja vencedora de Cristo, ela deve ter a consciência muito clara de que a corrida da fé é uma prova que se vence juntos, cada um fazendo o seu dever, enquanto coparticipante do Evangelho. Devemos ter consciência, não apenas ter consciência, mas isso tem que nos incomodar. Isso tem que nos incomodar. O entendimento de que o cansaço, o desânimo de alguns, pode ser o resultado da nossa apatia, da nossa falta de intencionalidade, de fazermos nada além do básico, de esperarmos que os desafios cheguem até nós, em vez de nos lançarmos em direção a eles, a fim de nós sermos, de fato, coparticipantes do Evangelho, como fomos chamados para ser. Entendeu? Às vezes o cansaço de alguns, o desânimo de alguns, pode ser o resultado da inoperância de outros, ou seja, da nossa própria inoperância. Pessoas sobrecarregadas porque eu só faço o básico ou não faço nada. Deus não te chamou para não fazer nada, meu irmão. Não mesmo. E aí Paulo vai além aqui na sua exortação, acrescentando que viver pelo Evangelho, meus queridos, depende de dois fatores cruciais aqui. Pelo prêmio é preciso perseverança e disciplina. Olha o que dizem os versículos 24 e 25 para finalizar. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Tem uma versão que fala, em tudo se domina, né? Para obter uma coroa que logo perece, ou uma coroa corruptível. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre, ou uma coroa incorruptível. Meus irmãos, testemunhar a verdade de Cristo para outras pessoas requer esforço. E obviamente, requer atitude. Paulo está colocando a metáfora, a ilustração de uma corrida, onde você não está na plateia, você está na corrida. Nós corremos para um alvo, o alvo está na frente, né? O alvo está na frente. Em sua carta aos Filipenses, Paulo escreve assim, ó, Filipenses capítulo 3, versículo 13, parte B e versículo 14. Diz assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O crente prossegue até a linha de chegada, tá? Um corredor que participa de uma prova de longa distância, que requer
perseverança, requer disciplina. Paulo usa aqui a metáfora da coroa que os atletas gregos recebiam, que era uma coroa de louro que perecia, porque era feita de material orgânico, né? Já o crente não, o crente corre para alcançar uma coroa que dura para sempre, ou incorruptível, né? Uma coroa que não perece, que não pode ser tirada, não pode ser perdida. É importante, meus irmãos, e é motivador para nós sabermos que todos aqueles que se mantêm firmes na corrida, perseverantes, eles já receberam a coroa, eles já receberam um prêmio. Por quê? Porque a vitória foi garantida por Cristo na cruz do Calvário. Ele venceu a corrida, ele já venceu a prova por nós. Nós precisamos apenas completar a prova. A prova já está vencida por ele. A nós cabe completar a prova. E aí, sobre essa linha de chegada, eu recorro novamente a Calvino aqui, porque ele faz uma explicação bem interessante. Ele diz que a nossa corrida só termina com a morte. Só termina com a morte. Nenhuma outra coisa, senão o fim dos nossos dias nessa terra, vai marcar o fim da competição para nós. E aí você me pergunta, pastor, e se eu morrer antes de cruzar a linha de chegada? Como é que faz? Perdi a salvação. Meus irmãos, se considerarmos a salvação como o prêmio, né? Aqueles que vão cruzar a linha de chegada, perecer no meio do caminho, receba, perecer no meio do caminho, não é algo que vai acontecer aos eleitos. Então, relaxa aí. Você não vai perecer no meio do caminho. Você vai completar a obra. Você vai completar a corrida. E aí o mais coerente aqui é a compreensão de que Paulo está explicando para os irmãos da igreja de Corinto, que uma vez inseridos na corrida, ou seja, tendo Cristo como alvo, estando sob a sua lei, a lei do Evangelho, os crentes não podem parar de correr. Um cristão de verdade não pode permanecer parado à beira do caminho, assistindo as pessoas passarem, os outros passando, e falando mal, né? Olha aquele irmão ali, olha aquele irmão ali, nem sabe, paradinho ali na beira do caminho assistindo, ó, assistindo quem está avançando, ó, e falando, assistindo e falando. Não, meus irmãos, um cristão de verdade, ele não permanece parado à beira do caminho assistindo as pessoas. Não. A metáfora da corrida aqui, meus irmãos, ela faz muito sentido quando nós consideramos a perseverança dos santos, né? Um dos pontos da doutrina da graça, fundamentais, claro. Por quê? Porque cristãos autênticos, eles se mantêm firmes na prova. Eles ficam firmes. Eles superam os obstáculos. Eles encaram as pedras no caminho que são inevitáveis na jornada. Os cristãos autênticos, eles permanecem na corrida. Embora nós estejamos em uma corrida cujo prêmio já está garantido em Cristo, né? Já falamos isso, os vencedores são aqueles que permanecem até o final, servindo até cruzar a linha de chegada. Sim, meus irmãos, servindo. Paulo ressalta aqui um pré-requisito básico para os corredores da fé. Eles se submetem a um treinamento rigoroso, tal a disciplina de um atleta que é dedicado, a fim de cumprir um chamado. Tem um propósito além da salvação. Eles precisam correr para cumprir um chamado. Somos disciplinados, né? Quando se trata de tantas coisas, não é não? Horário de trabalho, o horário da academia, raramente a gente chega atrasado. Acordamos cedo, botamos o despertador, separamos roupa com antecedência, corremos para chegar na sessão do cinema, hein? Na hora, sessão do teatro, cumprimos o horário à risca para não perder nem os trailers, né? Claro, quero saber o que vai passar depois.
Então por que a gente chega atrasado no culto, meus irmãos? Não perder os trailers no cinema é importantíssimo. Já perdeu 1, 2, 3 músicas do louvor? Menor importância. No dia que a porta da igreja fechar, quando começar o culto, como fazem os teatros, Teatro Arthur Azevedo, por exemplo, você chegar às 9h01, você não entra. Você sai reclamando de si mesmo. Se o dia que eu fechar a igreja, nós fecharmos a igreja, na hora que começar o culto, você vai mudar de igreja, para chegar atrasado em outra igreja. Não é? Vai sair falando mal de todo jeito, menos olhar para si mesmo e cumprir o horário. Mas a gente não atrasa no cinema. A gente não atrasa no trabalho. Nós somos disciplinados com tantas coisas, não é? Por que não somos com as coisas do Senhor? Sim, meus irmãos, Paulo está exortando os cristãos de Corinto, não apenas a perseverarem, mas também a serem disciplinados com a perseverança. São duas coisas. Exortando não apenas a perseverarem, mas serem disciplinados com a perseverança. Na verdade, uma coisa está ligada à outra aqui. Os perseverantes são motivados pela disciplina. E a disciplina é o combustível daqueles que perseveram. Caminham juntas. Meus irmãos, que a persistência, o esforço e a disciplina sejam palavras de ordem, prática na nossa caminhada cristã, meus queridos. Porque são fatores determinantes na vida daqueles que receberão o prêmio, ou já receberam. Sobre isso é importante distinguir aqui que, ao contrário de uma corrida dos moldes gregos, né, em que apenas um levará a coroa, perecível inclusive, vale frisar, a corrida cristã, meus irmãos, ela premiará não apenas aquele que vai cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, não. Premiará todos aqueles que cruzarem a prova, ou que completarem a prova. É diferente. Paulo mostra isso claramente quando ele escreve, vou botar um texto paralelo aqui, a Timóteo, tá? 2 Timóteo, capítulo 4, olha como ele diz, texto conhecido: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, o prêmio, né? Que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então veja, é lindo, né? É consoladora essa verdade, meu irmão. A verdade é que nós não estamos sozinhos na corrida da fé. É uma prova que vencemos juntos. Não estamos em uma competição para disputar quem chega primeiro, uma competição para disputar quem recebe mais aplausos, para ser o centro das atenções, não. Cada um de nós precisa apenas cruzar a linha de chegada, só. E nos importa, como participantes dessa prova, ou co-participantes do Evangelho, olhando para o texto, que o máximo de pessoas cruze também. Eu não estou competindo para cruzar sozinho. Me importa que muitas pessoas também cruzem essa linha de chegada. E aí eu recorro novamente aqui à ilustração que nós fizemos lá no início. Em uma prova de revezamento, né? Todos vencem, não apenas aquele que chega primeiro no final. Por isso, meus irmãos, a gente precisa ser vigilante quanto ao erro de ignorarmos um irmão que esteja caído do nosso lado, um irmão que esteja precisando de uma ajuda para levantar, para continuar correndo, porque um dia pode ser um de nós que estejamos nessa situação. Não podemos cair no erro de ignorar quem está do nosso lado e o que eu posso fazer por ele, porque um dia pode ser eu a precisar.
quando a igreja compreender, ouça bem, quando a igreja compreender com mais seriedade que na corrida da fé não há um pódio para primeiro, segundo, terceiro lugar, mas somente um gigantesco pódio de um lugar só, certamente, meus irmãos, nos preocuparemos mais uns com os outros, nos esforçaremos mais a nos ajudar mutuamente a completar a prova. Eu não vou pensar só em mim. Quero caminhar para concluir. Meus irmãos, olha, muitas reflexões e aplicações nós podemos extrair aqui desse pequeno trecho da carta de Paulo aos Coríntios. Mas por ora, fiquemos aqui com a convicção de que nós precisamos ser mais tolerantes uns com os outros, para que o Evangelho cresça cada vez mais em nós, e dessa forma seja compartilhado, transborde por meio de nós, transborde em nós, compartilhado por meio de nós, a todos que precisam da salvação. Que nós sejamos menos aplicados em julgar a nos julgar as nossas qualidades, sejamos menos aplicados em nos distanciar de pessoas. Eu detesto aquele termo psicologizado, muitas vezes já usado por pessoas que tentam te dar uma força, que dizem assim: olha, você tem que se afastar de pessoas tóxicas. O Evangelho não diz isso. O Evangelho não diz para você se afastar das pessoas. Não diz isso. Quando você se afasta das pessoas, você está sendo tóxico para elas. Não devemos fazer assim. Devemos ser mais aplicados e mais diligentes em compreender a imperfeição alheia, reconhecendo o quão imperfeito nós somos também, não é? A gente precisa entender que o crente corre para um alvo que está à frente e não atrás. A gente corre para frente, a gente não corre para trás. Que as palavras de Paulo à igreja de Corinto despertem em nós, meus queridos, a convicção de que nós precisamos seguir adiante, esquecendo as coisas que passaram. Meus irmãos, muitos de nós não conseguimos avançar na corrida da fé por estar preso ao passado. Não conseguimos olhar para frente, para o alvo, que é Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E ainda escrevendo aos Coríntios, Paulo exorta assim, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Fermento aqui uma alusão ao velho homem, alusão ao pecado que te matava, que nos mata. E ele completa: pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Cristo já venceu a corrida por nós na cruz do Calvário. Aleluia. 3. Precisamos perseverar na corrida, óbvio, né? Não é modelo cristão ficar no meio do caminho. Não é modelo cristão ficar à margem do caminho. Não é modelo cristão ficar parado. Não temos tempo a perder, meus irmãos. Não temos tempo a perder. A exortação de Paulo para Coríntios é nossa também. É para nós hoje. E a exortação hoje é: mexam-se. Nós precisamos avançar. A igreja precisa avançar. Existe uma linha de chegada a ser cruzada. E a nós importa que o máximo de pessoas cruze essa linha também. E aí vale uma reflexão pessoal para mim e para você. O que eu tenho feito, de fato, para agregar pessoas à corrida da fé? Eu estou satisfeito com o meu desempenho? Por fim, meus irmãos, precisamos nos relacionar mais.
não faltam oportunidades na igreja para você fazer isso. Nós precisamos nos relacionar mais, estender mais a mão para o próximo que precisa do nosso auxílio, da nossa ajuda, do nosso abraço, do nosso cuidado, do nosso carinho, da nossa compreensão. E aí nós, novamente aqui, nós esbarramos no chamado relacional da igreja para o discipulado. Essa deve ser uma atitude intencional, meus irmãos. Nós não devemos esperar as oportunidades, não. Nós devemos buscar as oportunidades. Nós precisamos almejar as oportunidades, caminhar em direção a elas, trabalhar por isso, se esforçar por isso, ser disciplinados para isso. Porque se cada um de nós, meus irmãos, fizer a sua parte no chamado, resultados inimagináveis virão. Você crê? Eu creio. A corrida cristã, meus irmãos, é como uma prova de revezamento. Cada um faz a sua parte e toda a equipe vence no final. O nosso desafio é uma prova que se vence juntos. Juntos. Nós estamos juntos nessa prova, meus queridos. Estamos juntos nessa corrida. Vocês podem contar comigo. Eu posso contar com vocês? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos orar. Para que o Senhor nos fortaleça nessa caminhada, nos dê entendimento, nos incomode. Coloque em nós o entendimento e a necessidade de avançarmos, não perder tempo com as coisas que passaram. Trabalharmos com perseverança e disciplina para que o máximo de pessoas cruzem a linha de chegada. Que assim seja em nós. Senhor, nós te louvamos. Glorificamos o teu santo e bendito nome pela tua santa palavra que foi ministrada aos nossos corações nesta manhã. Mas que não sejam só palavras que entram, incomodam, mas não produzem frutos. Que essa semente cresça no nosso coração, como terra fértil. Porque não temos tempo a perder, Senhor. Muitas vezes esquecemos disso. Levamos as nossas vidas acomodados no nosso lugar, em vez de dar um passo e nos colocar no lugar do outro, daqueles que estão fora, precisando estar dentro, daqueles que estão dentro, precisando de ajuda. Nos ajuda, Senhor, abre nossos olhos, nos incomoda ao ponto de não apenas aceitarmos essa palavra como verdade, mas agirmos de acordo, Senhor. Que a palavra viva e eficaz não sejam apenas palavras ouvidas, mas palavras praticadas intencionalmente na vida da tua igreja, na nossa vida, é o que nós te pedimos, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém.